O que é e qual a função do herói? O herói ele serve ali normalmente como referência, né, do quais são os valores morais, quais são os valores que o povo daquela nação ou daquele local se espelha, né? Ele é a epítome de todas as qualidades de um cidadão daquele reino. Então acho que começa por aí. E é isso. Próximo? Vamos pro próximo. Eu tô esperando o Marcelo. O Marcelo fez uma cara e falou assim, cara... Eu discordo do... Não, eu tô esperando o Eric. Toda vez que o Eric participa, eu prefiro esperar o Eric falar antes de mim, porque o Eric entende de verdade das coisas que eu finjo que entendo. Aí eu prefiro deixar ele falar primeiro pra não passar vergonha. Que aí eu falar, beleza, é nessa linha que a gente vai. Então tá. Pegando aqui nos cenários de histórias e principalmente voltado para RPG, né? Eu acho que o herói, ele é algo mais recente, né? Geralmente é um contemporâneo, diferente de uma lenda, que é o próximo tópico que a gente entra. Mas eu acho que varia muito. Se a gente for para fantasia medieval, entra muito nisso que o Jesus falou, né? O herói todo o cheio de virtudes, o exemplo a ser seguido. Mas é legal quando a gente vai para alguns outros estilos, pegando um cyberpunk, por exemplo, e o herói tem mais defeitos que qualidade. E aí o que vai contar mesmo são seus feitos ou suas habilidades. Então é bacana quando a gente fala do mundo da escrita, da criação, né? Que a gente tem vários tipos de heróis e possibilidades. Mas independente, assim, algo em comum que eu vejo entre quando eu tô falando de um espacial, fantasia medieval, cyberpunk, seja o que for, é alguém que se destaca, né? Seja por suas virtudes, seja por seus feitos, e é isso. Também agora eu parei de fingir que entendo, pode ir. A gente falou sobre tipo de herói no Papo de Mestre 51, que a gente já tinha falado sobre tipos de vilão e a galera curtiu, então a gente resolveu falar sobre tipo de herói. E entra bastante nisso que o Eric e o Jesus falaram, né? Tipo assim, o anti-herói, o herói trágico, o herói relutante, enfim, todos esses tipos de herói eles sempre têm características que os diferenciam em certo aspecto, mas o heroísmo, e aí voltando à origem da palavra, que era no sentido de... Não, mas é porque faz sentido. Continue, mas eu estou te apoiando, Marcelo. É isso. É uma forma diferente, assim, de apoiar. Mas é que quando a gente falou do Manual do Bom Herói, era muito disso da virtude. Do herói como uma representação, uma personificação da virtude, uma personificação, a epítome de uma virtude, qualquer que seja ela. No começo, o herói vai ser o militar. Lá no começo, os heróis são todos heróis de guerra. Porque todos eles estão associados à ideia da vitória e da vitória com honra, da virtude da honra. E isso gradualmente vai evoluindo para outros tipos de virtude que você queira exemplificar. Então eu acho que quando você fala o que é um herói, esse herói ele tem que ser, de certa maneira, uma personificação, uma representação humanizada de uma virtude qualquer que seja ela, que se queira destacar. Eu acho que esse é um ponto relevante. Ele tem que ter ele tem que simbolizar algo que a sociedade preza, e, em geral, ele tem que ser um destaque naquilo, ainda que ele tenha outros defeitos. Então, ele pode ter um defeito lá, ele pode ser um cara ranzinza, ele pode ser um cara mal encarado, ele pode ser um cara mal educado, mas, no final das contas, ele faz o que tem que ser feito. E aí as pessoas vão olhar e falar, então, este cara é um herói. Este cara, na hora que a gente precisa dele, do heroísmo dele, da proteção dele, ele tá lá. E eu acho que esse é um aspecto que a gente não pode desprezar quando a gente pensar em termos de herói. Veja uma coisa do herói, é a necessidade do herói. Manda mais a necessidade do herói do que realmente a existência do herói. Então, no RPG, quando a gente joga, os heróis são meio que padronizados na maioria das vezes, e quem vai fazer essa diferenciação é realmente o mestre e o jogador. Porque os sistemas em si, a maioria dos cenários e tudo mais, eles vão se apoiar em certos heróis que já são mais clássicos, né? Tem uma definição mais clássica, mais
bem definida, e eles vão simplesmente inspirar os jogadores e tudo mais. Só que, quando você cria histórias... Geoff, valeu por seguir. Quando a gente cria histórias, quando as histórias são criadas, e não só no RPG, mas na literatura e nos filmes, o herói, ele, geralmente, ele reflete a necessidade de se ter o herói. Como assim? Quando você pega aqueles filmes bem antigos, vamos pegar as histórias que o Marcelo gosta, as histórias gregas, né? Essa coisa mais mitológica, as coisas que ele contava pros amigos dele na escola, lá quando ele estudava com Platão, era mais ou menos um personagem, uma figura, que ela defendia as pessoas, ela defendia o seu local, e muitas das vezes ela trabalhava a serviço de uma divindade. E ali, com coragem, com determinação, ela se tornava um herói. Depois de muito tempo, o herói era aquele que vamos pular agora para moderno, para ficar mais fácil. Década de 50 e tudo mais. Você vê no cinema, você ia ver os filhos de faroeste que estavam fazendo sucesso. Estados Unidos no pós-guerra, uma necessidade crescente de... Como é que fala? De basear a sua moral, porque o crescimento econômico é muito acelerado, desenvolvimento tecnológico muito acelerado, guerras que vieram depois da Segunda Guerra, teve a Guerra da Coreia, a Guerra da Indonésia, a Guerra de não sei o quê. E o herói era aquele cara que era mais velho e que ele lutava contra a bagunça. Ele era uma representação da ordem. Depois, quando você chega ali na década de 70, que você tem a Guerra Fria crescendo e você já tem 70, 80, o herói é aquele cara que luta contra um invasor de uma ideologia diferente, aquele cara que quer destruir a convicção das pessoas. Quando você chega na década de 90, você tem um inimigo que é a tecnologia, porque a internet está vindo com tudo e ninguém sabe o que esperar, e vem Matrix, e vem outros filmes. Quando você chega no ano 2000, você já tem a onda de terrorista e tudo mais. Ou seja, tudo vai desencadear agora nesses heróis recentes que tem terrorismo e invasões, sendo que os heróis são simplesmente um retrato daquilo que a sociedade está temendo. Então a função do herói, na verdade, que eu vejo, é exatamente responder às expectativas de medo do povo que o elege como herói. Mesmo porque os heróis mais clássicos, eles são os heróis clássicos dos heróis muito poderosos, eles são de difícil tratativa. Então, se você vai usar Hércules e você vai usar esses heróis mitológicos, você não consegue aplicá-los em outros contextos, a não ser os deles. Quando você vai pegar o Super-Homem, você não consegue colocar ele como qualquer desafio. Eles são muito over, porque eles não se encaixam no medo real hoje. Eles não se encaixam naquilo que a sociedade teme. E quando você vai fazer isso no RPG, o que você vai fazer é criar um medo no seu cenário e fazer com que o herói que vai ser jogado ali, fazer com que esse herói atue contra esse medo, seja ele de orcs, seja ele de fantasmas, seja ele de dragões, seja ele de alguma coisa que você tá insinuando ali naquele cenário. Então, pra mim, a função do herói é responder essa demanda do povo, do medo que o povo tem de alguma coisa. É sempre bom lembrar que todo herói é o vilão na história de outra pessoa, né? Então, sempre vai ter esse paralelo aí. O Chanchas lá, como é o nome dele? O Leônidas. O Leônidas era o vilão na história do Xerxes. Então, por mais que a história tenha trazido ele como herói das Termópilas, isso daí também é um ponto de vista que é importante você frisar nas suas histórias. A gente até falou isso sobre vilões, né? Vilões como cebolas, assim, né? Com várias dimensões, várias camadas. Fazem você chorar. O bom é que o Leônidas veio como herói e em slow motion, né?
Veio como slow motion Zack Snyder. Isso. Que, né? É. Então. Mas é isso que o Luiz falou. A gente já tinha falado lá também sobre a questão do Zeitgeist. Né? De como você tem o espírito do tempo. E você pode ser não só. O herói não só é o vilão de outra história, como às vezes o herói é o vilão da própria história 50 anos depois. Quando as pessoas começam a revisar os atos e o espírito muda e as prioridades mudam. E aí não é só o medo, que é o que o Vermelho tá falando, que eu concordo. Eu acho que o herói, em geral, o processo de criação de um herói é muito em resposta aos medos presentes. Né? O Jack Bauer da primeira temporada de 24 Horas é completamente diferente do Jack Bauer da última temporada, porque as pessoas olharam e falaram, ok, isso que a gente considerava razoável e aceitável não é mais. Não. Isso, Tenho que discordar, porque o Jack Bauer da última temporada foi feito exatamente para compor e antagonizar o medo que se existia na época, que era a queda de audiência. Então. São quantas temporadas que teve no... São 7? 7 temporadas? Teve... Então, a hora da semaninha. temporada é uma semana depois. A série chamou uma semana. Mas é que isso fica muito fácil, o que o Luiz falou, né? Quando você entra se você pegar qualquer exemplo no cenário de D&D medieval que você quiser, você consegue. Tipo, nossa, a gente tem aqui o Raliza Bruma da Noite, o explorador élfico, que tem uma estátua na capital élfica, tem o porto chamado Porto de Raliza, em homenagem a ele e tal, e ele é conhecido nas Vilas Goblins como o Lâmina Sangrenta, porque foi lá que ele colonizou, explorou e matou os goblins e tomou as terras deles. Ele se cortava toda vez que ia afiar a adaga. Lâmina Sangrenta, ó. Então, o MacLeod tá te elogiando, ó, Salada. Eu? O que eu fiz dessa vez? O MacLeod disse que está maratonando Forja da Manhã. Pô, cara, que bom. Depois fala aí qual episódio que você tá pra eu evitar dar spoiler. Porque às vezes a gente comenta aqui as séries e acontece de falar da sessão e acabar dando spoiler às vezes. Eu não ligo não, eu falo mesmo. Eu me preocupo. Então eu acho que esse aspecto pra você falar de herói tem esse ponto. O primeiro é a conjuntura, o espírito do tempo, e o segundo é o distanciamento temporal. Né? Pra você sabe, às vezes você vai olhar pra um cara que é herói, aquilo que o Eric falou, da contemporaneidade. E aí você vai falar, esse cara é um herói hoje. E aí você tem que dar uma olhada pros atos dele e falar, em 50 anos, esse cara vai ser um herói? E eu acho que no mundo real, esse tempo é cada vez menor. Né? Os caras perdem o heroísmo em 1 ano, em 5 anos. A piada fica imprópria em 4, 5. De onde que é a citação de ou você morre herói ou vive o suficiente pra se tornar um vilão? Homem-Aranha. Cara, eu já vi ela em tanto lugar que é difícil de saber. Sim. Mas eu acho que assim, ó, é justamente você vê que recentemente o tanto de estátua lá na Europa que tem sido derrubada ou deslocada das praças para museus para evitar qualquer tipo de vandalismo, justamente pelo que o pessoal representava. Não precisa nem ir longe, vamos para São Paulo, né? Teve esse tema, já foi discutido aqui o Anhanguera lá na Avenida Anhanguera, inclusive, né? Então, Bandeirantes. Então tem esse ponto, mas e aí entra no ponto, talvez já até falando de lendas, que não necessariamente são os feitos do herói, mas é a história que é contada, né? É isso. Quem conta a história é a versão, né? Uhum. Quem conta a história é quem ganha. Eu tava vendo aqui, ó, como eu falei no off, que vocês não veem porque não tava transmitindo, eu separei 10 características que normalmente são atribuídas a heróis. E eu acho que para fechar o assunto e a gente partir por Marte, as características que foram a pesquisa que eu fiz, não foi da minha cabeça, foram reunidas as seguintes: coragem para enfrentar desafios, logicamente, comprometimento, porque geralmente o herói não é aquele que desiste, altruísmo, e querendo ou não, no frigir dos ovos, ele vai contra o interesse próprio e realmente se esforça para fazer algo que não é só benefício para ele. Eu falei do altruísmo, né? Resiliência, que, né, como eu falei, não desiste. Liderança, que ele inspira e motiva, só pelo exemplo que ele dá, muitas das vezes. Integridade, para manter certos valores, e eu não vou falar que é para manter todos os valores, porque os valores mudam, como a gente sabe, né? Então, o que tem de herói grego aí que tem mais defeito do que qualidade, não é Marcelo há de falar, porque é contemporâneo. A iniciativa de sempre ser aquele que vai tomar a atitude, uma habilidade específica para conseguir resolver os problemas,
compromisso com o conceito de justiça predominante e humildade. Esse daqui eu não concordei muito, porque tem muitos heróis que não têm essa humildade, mas, como eu falei, as fontes que eu pesquisei levantaram essa daqui como uma das características principais. E de acordo com eles, é o reconhecimento das limitações e a capacidade de aprender com outros, sejam com os mestres, com os próprios erros ou com o inimigo. Então talvez a palavra não seja humildade, né? Mas foi a que foi colocada. Talvez a palavra seja resiliência tatuada na nuca. Ok. Não, mas eu acho bom essas regras aí, porque elas não precisam. Você não precisa ter todas. E basicamente você escolhe 2 dessas pra tirar e o herói já fica mais divertido. É, Se você tira 2 dessas aí, o cara já, tipo, cara, eu tenho integridade, eu tenho não sei o que e tal, mas a minha resiliência é meio baixinha. Tipo, eu vou tentar, mas ele se não eu. tem se- habilidade, aí você faz o que quer. Entendeu? Tipo, exatamente. Ele tem tudo isso, mas ele não tem capacidade, ele não tem resiliência. Ele tá tentando, mas aí de vez em quando ele dá uma desistida porque não tem o que fazer. Ou então, cara, não, eu tenho tudo isso aí, mas eu não tenho altruísmo. É tipo o herói de aluguel da Marvel lá, é o Luke Cage. O Luke Cage fala, cara, se você me pagar pra cometer um crime, eu não vou. Mas se você me pagar pra te proteger de alguém, eu tô disponível. Gerald de Rivia. O Witcher. É ia isso, falar também. exatamente, entendeu? Então assim, eu não faço por altruísmo, eu faço por dinheiro. Deixa de ser um herói, entendeu? E eu acho que eles ganham camadas, assim, quando você tira um pouquinho disso também. Como cebola. Vamos Ou para o pavê. próximo. Que fazem você chorar. Rocambole. Pra ver que faz você chorar quando você vê o tio chegando, você fala, Vai começar. Muito boa, cara. Deixa eu só colocar um negócio aqui, ó.